Pô, vamos ver esse vídeo aqui que o Felipe Luiz mostra que a gente tá errado. Tem 10 minutos. Vamos ver, eu nunca vi vídeo desse canal, mas tem 10 minutos e é o tempo de começar o jogo. Vambora. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, que claramente não era prioridade do Flamengo, ficou muito claro os mecanismos que o Felipe Luiz vai usar para o segundo semestre de 2025. O mesmo segundo semestre que foi responsável pela arrancada em 2019 e 2022, que culminaram com o título da Libertadores. O ano mágico! Se vai chegar lá, a gente ainda não sabe, mas esse jogo contra o Atlético Mineiro nos revelou algumas ideias por dentro da cabeça do treinador. Vamos lá. Primeiro ponto, o torcedor do Flamengo tem reclamado que o meio de campo tem parecido vazio, sem nenhum meia, sem nenhum 10 cerebral para receber a bola naquele entre linhas e construir as jogadas. Mas e se eu te falar que é tudo proposital e parte das ideias do Filipinho? Primeiro, a gente sabe que os grandes construtores do Flamengo, pelo menos nessa última geração, são zagueiros. Não à toa a gente tem aí o Léo Ortiz, camisa 10 da zaga. E olha que interessante, esse aqui é um gráfico de dispersão, um gráfico radar, em que cada barrinha dessa é como que ele tá posicionado em comparativo com outros jogadores. Aqui eu não coloquei o Léo Ortiz comparado só com os zagueiros do Brasileirão, mas com os zagueiros da Premier League, La Liga, Série A italiana, Bundesliga, Ligue 1 e obviamente o Brasileirão. Agora no que ele se destaca? Em passes longos ele é melhor do que 90% dos zagueiros mundiais, se a gente colocar sob essa ótica. Quando a gente vai pro Léo Pereira, o gráfico muda um pouco, mas ele é melhor do que 97% do que os zagueiros no futebol do mundo inteiro em relação a passes longos. Ou seja, isso aqui precisa ser levado em consideração, entendendo as peças que você tem e o estilo de jogo que você quer promover. Justamente por isso, o Felipe Luiz passa a usar esses caras, Léo Pereira, Léo Ortiz, como os grandes armadores. Não precisa tanto mais de um camisa 10, ou pelo menos de um volante construtor, ainda que tenha o Jorginho. Mas você tem esse... É por isso que os caras estão morrendo, né? Você vê aí, tipo assim, estão morrendo no bom sentido. Eles têm sequência absurda de jogos. Eu acho que é a dupla do futebol brasileiro, quiçá mundial, que mais tem atuado desde quando o Felipe Luiz assumiu, tipo assim, nesse período de tempo aí, né? Esses dois volantes capazes de romper linhas e fazer a bola chegar no último terço e chegar nesse meio esvaziado, que é proposital. Agora olha que interessante esse outro gráfico. Eu peguei os 100 melhores jogadores do futebol brasileiro quanto a passes progressivos do eixo X e passes pro terço final, o eixo vertical, o eixo Y. E a gente vai ver, por exemplo, que o Neymar é um jogador que dá muitos passes progressivos, mas não muito passes pro terço final. E quando a gente olha quem é exatamente o jogador que mais entrega esse tipo de característica, tá lá em cima, o Léo Ortiz. Além disso, quando a gente olha para passes pro terço final, o Léo Pereira é o terceiro melhor jogador, ainda que não entregue tantos passes progressivos assim. Ou seja, são jogadores que movimentam e que fazem o jogo acontecer. Agora olha esses lances. Esse primeiro lance aqui contra o Atlético Mineiro vai ajudar a gente a entender uma das dinâmicas. O Wallace Yan, ele baixa, ele sai da referência e para isso é muito importante ter o meio esvaziado, justamente para ter esse espaço para ele se deslocar, e ele vai ser praticamente um homem livre aqui. Porque qual que é a ideia? Se o Atlético Mineiro marcava individual, cada jogador pegava um e o Wallace Yan sai lá da referência pra baixar, ele vai gerar uma sobrecarga em algum jogador. Gustavo Scarpa vai ficar aqui, por exemplo, um jogador que sofreu bastante questão de marcação nesse jogo, já estava encaixado no Everton Araújo. Se o Wallace Yan vem pra área dele, ele fica em dúvida, quem que eu acompanho? E é muitas vezes nesse momento de hesitação que consegue aproveitar um momento. Justamente lá de trás tem que saltar o Alan Franco, meio que pra tentar recuperar e equilibrar a situação, e o Wallace Yan, muito inteligentemente, faz o corta-luz pra bola chegar no Pedro, que se desgarrou e vai ter tempo e espaço. Justamente naquele meio de campo esvaziado, que não tinha ninguém e que vai ser ocupado por alguém na sequência da jogada. Pô, aqui o Pedro podia ter devolvido essa bola, hein? Não podia? Que inclusive leva muito cuidado, que não tinha ninguém. Ó, o Pedro devolvendo essa bolinha aqui, ó, adiantada pro Wallace Yan. Aí ele corta pra dentro e bate. Que vai ser ocupado por alguém na sequência. Tô sendo engenheiro de obra pronta. Leva muito perigo pro gol do Everson. Esse outro lance também é interessante e mostra, mais uma vez, esse meio de campo esvaziado. Muito principalmente contra o Atlético Mineiro, que marcava individual. Onde tem um jogador do Flamengo, tem também um jogador do Galo. Agora olha que interessante. O jogador responsável pela marcação do Jorginho era o Hulk. Só que se o Jorginho vai se movimentando e saindo muito de posição, ele vai gerando dúvida no marcador. Eu acompanho ele até lá ou eu troco de marcação com alguém? E justamente nesse momento, o mesmo meio de campo esvaziado vai ser o espaço que o Jorginho lá de trás vem ocupar pra conseguir ser influente. É uma estratégia maneira. Um contra um pra cima do Lianco, ainda consegue puxar e arrumar uma finalização. Olhando pra prancheta aqui, basicamente o que acontece? O Felipe Luiz, ele monta o time dele num 4-2-4, basicamente, que vai mesmo tentar esvaziar esse meio de campo. Primeiro ponto, ele monta esse 4-2-4 justamente pra conseguir gerar uma igualdade numérica aqui no último terço. 4 jogadores contra 4 defensores. Isso porque fica mais vazio ainda, porque quando a gente tá construindo jogada, normalmente uma das pontas avança, os zagueiros abrem bastante e o Jorginho desce.
tá ligado? Pra fazer, no caso, uma linha com 3 jogadores aqui, 2 pontas, 2 alas, né? E o nosso meio de campo ofensivo, ele aumenta mais, ele avança mais ainda. Então meio que o Jorginho vem pra cá pra virar meio que assumir uma posição de terceiro zagueiro e sair jogando. Tá ligado? O Everton Araújo, ou agora o Saul, né? Encurta um pouco, abre um pouco pra baixo pra poder fazer essa dobradinha, que antigamente era com o Wesley, quem fazia muito bem. Era o Wesley e Gerson, né? Agora o Varela faz isso junto com o outro volante. Normalmente também a gente tem... Só que aí, depende do lado que o Flamengo escolhe jogar. Se o Flamengo escolher jogar pela direita, o Vinha ou o Alexandro não sobe tanto. Ele fica aqui na linha baixa e não chega a subir tanto. Mas o Jorginho, se vocês pararem pra perceber, ele sempre desce pra cá e ele distribui o jogo, né? Ele distribui o jogo pra cá e distribui o jogo pra lá. Quando a gente tá fazendo um bagulho muito progressivo, fica por conta do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Eu acho foda. O meu maior problema com o Flamengo não chega a ser em questão de construção de jogada nem meio campo. A gente tem uma boa construção de jogada e tem bastante posse de bola e os caralho. O meu problema com o Flamengo é a efetividade, viado. Nós não faz gol, mano. Inclusive podendo aproveitar um espaço nas costas da defesa, né? O Pedro baixa, por exemplo, dá uma casquinha e o Arrascaeta aproveita. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre como que o 4-2-4 é a formação do futuro. Só clicar aí no card, ou vou deixar linkado aqui no final do vídeo também. Mas uma segunda vantagem desse 4-2-4, por mais que ele faça a gente entender que não tem meias e por isso vai ser um time que vai usar muito da bola longa, na verdade é um lado até diferente. Se você perceber muito bem, o Arrascaeta nesses últimos meses com o Felipe Luiz, até por questão física também, ele vem se tornando mais um segundo atacante do que propriamente um meio armador, um camisa 10 como ele sempre foi na carreira. Tanto que se a gente pega, por exemplo, o mapa de calor dele nos últimos anos, o Arrascaeta, ele, por exemplo, em 2022 vinha buscar muito essa bola aqui, enquanto nesse ano tá cada vez mais pisando no último terço. Não à toa sendo bem tem o número de efetivo gols que tem jeito, no Campeonato Brasileiro. Agora olha que interessante, além de conseguir equilibrar e gerar essa igualdade numérica, tanto no último terço quanto no campo inteiro, né, por que não colocar assim, o Flamengo ele tem um propósito um pouco maior com essa formação. Vai fazer a saída de bola e muitas vezes mantém mais ou menos essa mesma estrutura, principalmente para conseguir abrir as linhas de defesa do adversário. Se o lateral tá pisando na linha lateral, o ponta vai ter que vir acompanhar ele também e vai gerar esse intervalo pro zagueiro soltar o passe. Como você já entendeu nessa altura do vídeo, Léo Ortiz e Léo Pereira são craques em procurar esse passe. Em algum momento, é verdade, um dos volantes baixo faz um 3+1, mas a estrutura de saída de bola aqui não é mais importante. Mais importante vão ser as ideias. E se o Léo Ortiz ele tem linha de passe mais distante, para um jogador principalmente como o Pedro, que consegue sustentar a pressão do zagueiro, e o Felipe Luiz fala muito sobre isso das coletivas, ele vai conseguir gerar algum tipo de vantagem. Por mais que esteja todo mundo encaixado, ele vai usar uma dinâmica de terceiro homem, que nada mais é do que por meio de um segundo jogador, um segundo homem mais distante em desvantagem, fazer a bola chegar num terceiro homem em vantagem. Esse um terceiro volante homem pode ser o aproximando Everton Araújo, que se desmarca e no volante e muitas vezes lateral. vai ficar girando e procurando a bola, e se não ficar esperto, vai tomar nas costas, ou por exemplo, de um dos pontas que se desgarra da beirada, gera dúvida, e se o lateral demora um pouquinho a reagir, ele tem tempo e espaço para atacar de frente. Vamos ver alguns lances que ajudam a confirmar essa análise. Mas antes disso, vou te dar uma dica. Você que gosta de análise tática e que quer aprender um pouco mais a fundo, vai no primeiro link que tá aqui na descrição. Eu lancei um curso que vai explodir a sua cabeça, vai te fazer ver o futebol de uma outra maneira e o melhor, custa só R$97. É o primeiro link aqui da descrição. Agora olha esse lance aqui na sequência. O Flamengo constrói justamente naquela mesma ideia. Perceba como que o Varela vai fixar aqui o Coelho, o Léo Ortiz consegue se desgarrar da marcação e que vai soltar o passe exatamente naquele intervalo procurando o Pedro, quem vai sustentar a marcação. E o Plata, que é o ponta e estava sendo marcado pelo Arana, a todo momento se movimentando muito, ele quem vai tomar a decisão primeiro. O Plata é muito bom em fazer isso, procurar o Pedro para depois chegar no terceiro homem, ele vai se dispor isso. Enquanto o Arana, ele precisa reagir muito rápido. E que às vezes um segundo de diferença vai gerar uma vantagem gigantesca lá na frente. Aqui, exatamente, Léo Ortiz é o primeiro homem, Pedro o segundo, o Plata é o terceiro homem para receber essa bola. Consegue bater aqui o Arana e o Atlético estava muito bem também, com o Lianco na cobertura consegue evitar algum dano maior. Agora olha os lances seguintes, que interessante. Mais uma vez, saída de bola do Flamengo, Atlético Mineiro com todo mundo encaixado e o Flamengo vai meio que esvaziando o meio de campo. Perceba, praticamente não tem nenhum meia, não tem nenhum jogador criativo, praticamente um limbo aqui por dentro. E aí o Flamengo na construção, gira, bola no Léo Ortiz, vai procurar a mesma dinâmica. E olha aqui como que o volante, né, o meia do adversário, ele fica muito dividido. O Gustavo Scarpa, ele tem que estar atento ao Everton Araújo, que tá nas costas
costas dele e ao mesmo tempo do Léo Ortiz que tá na frente. É verdade, Qual que é o ou ele problema aproxima disso? ou ele Se deixa o Everton fixado Araújo na bola sozinho. e ele perder por um segundo o contato com o marcador, ele vai se desmarcar. O que o Léo Ortiz faz? Bola no segundo homem lá na frente, aqui me parece o Plata, outro jogador que tem um físico também muito significativo, ganha esse duelo, bola de frente pro Everton Araújo. Everton Araújo como terceiro homem, como não tem o cacuete da construção de jogadas, acaba que não aproveita tanto assim, o Galo consegue cortar. Se ele domina essa bola, ele sai de frente pra quem percebeu, é o lance do gol do Flamengo. E olha que interessante, o Varela vai conduzindo, aqui mais uma vez esse intervalo tá disponível entre o ponta e o volante, e é justamente onde o Varela vai procurar esse passe. E ele não vai procurar o passe em alguém desmarcado, ele vai justamente procurar o passe no Pedro, que tá marcado. E o Pedro vai fazer mais uma vez essa dinâmica de terceiro homem. Bola no segundo, o Plata é o terceiro, o Arana mais uma vez demora 2 segundos pra reagir, o que é o suficiente pra mais uma vez ele já perde a corrida, tabela. mano. Ele supera o Arana, vence inclusive num duelo físico e vai ter tempo e espaço. Pronto, pisaram no último terço e aqui é a vantagem individual dos jogadores. Plata muito bem conduz, atrai o Lianco e vai soltar o passe nas costas da defesa, que eu não vou nem discutir se teve mérito ou demérito da defesa do Atlético, mas obviamente uma jogada que termina em gol e um gol muito importante que poderia inclusive ter gerado a classificação. Ou seja, eu acredito que pro segundo semestre de 2025 a tendência vai ser ver o Felipe Luiz cada vez mais nesse 4-2-4, usando cada vez mais os zagueiros como jogadores construtores e talvez até por isso que ele tenta não rodar tanto a dupla de zaga, porque são os jogadores mais importantes do modelo de jogo dele. Talvez até por isso que ele apesar não que o Danilo também tem um ótimo passe, mano. Eu gosto da visão de jogo do Danilo. Porque é um jogador que consegue sustentar muito bem a pressão e que agora, com Samuel Lino, Luiz Araújo, Plata, Saul, Wallace Anda, entre vários outros jogadores, ele tem várias opções que podem ser esse terceiro homem na jogada. O Jorginho é outro também que tem capacidade de criar. Agora um ponto que talvez doa um pouquinho pro Felipe Luiz. Quando a gente olha pra dupla do Jorginho, ainda não tem um jogador que entrega tão bem essa qualidade pra ser o terceiro homem. O Everton Araújo, como a gente viu nos lances, não tem o cacuete de atacante, ele é mais um primeiro volante defensor. O Alan mesmo, por mais que esteja se recuperando, também não é esse cara. O Pulgar talvez consiga entregar, mas eu acho que ainda não é a dele. O melhor jogador, caso fisicamente esteja bem pra mim pra fazer essa função, vai ser o De La Cruz. E aí a gente precisa esperar o futuro pra ver se fisicamente ele consegue se reabilitar e ser esse jogador tão importante pra essas dinâmicas do Flamengo. Agora faz o seguinte, se você curtiu o vídeo, deixa o like, da hora, mais ótimo vídeo, manda naquele seu grupo de amigos flamenguistas que eu sei que você tem e que estão também esperançosos pro segundo semestre, quem sabe pra levar Libertadores e o